ping-pong? Nubank ou Inter? Eu iria no Banco Inter. Essa é difícil, mas eu acho que eu fico com o Inter também. BTG ou Banco do Brasil? Putz, cara, eu iria no BTG hoje. Pensando em valorização da ação, BTG. Prio ou Petrobras? Prio. Nossa, tô bastante small cap, né? Porto Seguro ou Caixa Seguridade? Porto Eu sou Seguro. fã da Porto Seguro também. Taesa ou Copel? Taesa. Taesa. Gari 11 ou MXRF 11? Gare 11. Eu vou no Gari também. XPML 11 ou VISC 11? XPML. XPML tá imbatível. Gosto bastante sempre gostei, né, continuo gostando do setor bancário e de energia elétrica, principalmente, por conta da segurança, da estabilidade, da previsibilidade no pagamento dos dividendos. Então, eu invisto sempre com foco de longo prazo e, a meu ver, esse tem que ser o foco do investidor em renda variável, né. O pequeno investidor, nós, pessoas comuns, né, que não ficam ali o dia inteiro operando, têm os seus trabalhos e tudo mais, a pessoa quer, tranquilidade. Então, você escolher boas ações de boas empresas, de segmentos estáveis da economia, como são o setor bancário, o setor de energia elétrica, é o caminho para o sucesso. Quando a gente olha para o longo prazo, para o passado, as ações boas pagadoras de dividendos, elas tiveram uma performance muito maior do que o Ibovespa como um todo, né, porque o Ibovespa tem inúmeras ações de diferentes setores, de diferentes perfis. Então, eu sempre investi com essa perspectiva. Boas ações de boas empresas, vou recebendo aqueles dividendos, reinvestindo esses dividendos, comprando mais ações. É aquele efeito bola de neve. Tem os percalços, tem a oscilação? Tem, né? Então, o investidor ele tem que investir em renda variável quando ele sabe que ele vai poder deixar esse dinheiro ali para o longo prazo, pensando realmente em aposentadoria. E a renda variável é foco de longo prazo, né? Se a gente olhar o histórico, não só da nossa bolsa de valores no Brasil, como nos Estados Unidos, outros países, historicamente, boas empresas, principalmente boas pagadoras de dividendos, tendem a performar melhor que o Bovespa e melhor que a renda fixa, inclusive. Então, se a gente comparar CDI e ações dessas boas empresas, Banco do Brasil, compara Banco do Brasil, Itaú, por exemplo, os últimos 10 anos com o CDI, era um baile no CDI. Né? Então, a questão é saber escolher bem as ações. Olhando no setor de bancos, hoje, qual banco que vocês acreditam que está atrativo para investir? Porque o Itaú é aquilo, o Itaú é o Itaú, mas o Itaú subiu muito. O Sim. Banco do Brasil caiu agora, o Banco do Bradesco está começando um processo de recuperação, tem o BTG. O que vocês acham, hein? Eu gosto muito do case do BTG, tenho ações na minha carteira, inclusive, já há bastante tempo, já ganhei bastante dinheiro com a valorização do BTG, inclusive. De fato, paga poucos dividendos, mas é um banco que está num crescimento, assim, muito grande. E eu acredito que é um banco que quer, no futuro, se tornar um Itaú. Sim. Ele é agressivo no crescimento, nas compras de outros negócios, Varejo deles também, né? crescendo muito forte, serviços de consultoria e tudo mais. Então, assim, gosto do BTG pensando em valorização, não em dividendos nesse momento. Eh, Pensando em dividendos, Banco do Brasil, e agora com essa queda, a meu ver, é uma chance de você pegar uma valorização também. E gosto muito do Itaú, também via Itaúsa, invisto via Itaúsa, pensando nos dividendos, mas também pensando em valorização, porque apesar de ser um pouco mais caro do que seus pares, até por toda a qualidade, né, todo o histórico do Itaú, eu acredito que ainda a gente vai ter valorização. Olha, quando eu penso no setor financeiro, pensando na solidez, nos resultados, minha maior fatia seria Itaú, provavelmente via Itaúsa, né. Agora, eu acho que a gente pode pensar também nesses bancos menores, com um cenário um pouco mais otimista, uma ação small cap, pode valorizar bastante. Então, com solidez, a minha preferida é Itaú mesmo. Nesses bancos menores, eu acho que a gente pode olhar tanto para Banco Inter, Banco ABC, BTG Pactual, são bancos que podem valorizar. As ações do Banco do Brasil nas últimas semanas caíram 20%. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as ações do Banco do Brasil. Por que caíram e se essa queda é oportunidade ou é um risco? Inclusive, o Banco do Brasil é a maior posição na minha carteira, já de há muitos anos, já até falei isso nos outros podcasts que eu tive aqui, continua sendo a maior posição apesar dessa queda,
E eu estou absolutamente tranquilo, porque realmente os resultados não vieram como esperado pelo mercado, né? Não foi um resultado tão bom, muito impactado pela questão do agronegócio. O Banco do Brasil é um dos principais players em empréstimos ao agronegócio. O agro está sofrendo um pouco, como todo mundo sabe, isso impactou bastante o balanço do banco. Mas não deixa de ser um dos maiores bancos do Brasil, uma instituição financeira que tem mais de um século de história e que tem privilégios, digamos assim, pelo fato de ser um banco, uma sociedade de economia mista, né, um banco público que é metade do governo, metade de investidores. Então ele tem, privilégios primeiro na questão dos empréstimos ao agronegócio, que agora deu esse problema, mas historicamente também deu muito dinheiro para o banco. Ah, folha de pagamento de servidores públicos federais, também ele tem esse privilégio. Então o fato de ser um banco público, uma sociedade de economia mista, apesar de trazer alguns riscos, alguns problemas de ingerência política, enfim, a gente sabe que empresas públicas sempre têm um pouco disso, mas por outro lado ele tem esses benefícios. E o cenário econômico é muito volátil, né? O agro certamente vai se recuperar, um terço quase do nosso PIB vem do agronegócio, então existem realmente esses altos e baixos que são normais na renda variável. Você não tem como esperar que uma ação de qualquer empresa que seja, qualquer banco que seja, vai eternamente ficar se valorizando. Vai ter momentos que vai sair um balanço que não foi tão bom, vai cair, o pessoal se assusta, muita gente também aproveita para realizar lucro, porque já tinha tido uma alta muito grande. Mas se você olhar o gráfico lá das ações BBAS3 dos últimos 20 anos, você olha essa queda que a gente teve agora, é uma marolinha, assim, sabe, é quase imperceptível quando você olha O o geral. todo, né, a big picture, né, o cenário de longo prazo. Então isso que eu sempre bato na tecla, né, para os investidores. Renda variável é longo prazo, não adianta você ficar olhando o que está acontecendo esse mês, o que aconteceu semana passada, você tem que ver o histórico e as perspectivas para o futuro, que a meu ver no Banco do Brasil são muito boas, né. Inclusive é um banco que talvez um dia, quem sabe, em algum outro governo, possa até ser privatizado, o que também poderia gerar um valor muito grande para o acionista. Claro que isso é uma conversa que ainda está muito longe de acontecer, mas é algo que, né, pode ocorrer Esse depender de um futuro governo. Vocês acham que o Banco do Brasil, nesse momento mesmo, custa compra ou não? Eu acho Vocês que estão com pensamento de longo prazo, eu acho que pode se comprar sim. Obviamente, no curto prazo vai sofrer, né, eu acho que a gente pode até fazer um paralelo com o que aconteceu com o Bradesco. O sim, Bradesco também despencou na bolsa, problemas muito similares, que era a provisão de devedores duvidosos, possíveis calotes. Mas esse é o ponto, no curto prazo, o mercado precifica. Então assim, vai voltar, sei lá, esses 20% que caiu, vai voltar em um ano? Ah, não consigo te afirmar isso, né, sim. mas se você vai comprar com uma visão de 2, 3, 4, 5, 10 anos, vai ser um ruído no meio dessa compra. Agora eu queria entrar com um assunto com vocês, pessoal, voltando a investimentos, que são os fundos imobiliários. Se a gente olhar para muitos dos fundos imobiliários, ainda estão descontados. Se a gente olhar lá o P sobre VP, que é uma das métricas mais importantes para a gente avaliar se a cota está sendo negociada pelo valor justo, acima ou abaixo do valor justo, a gente vai ver que a grande maioria ainda está descontada. Então, quer dizer, existe ainda uma boa oportunidade de se investir. Ah, por exemplo, XPML11, a última vez que eu vi, ele estava com peso sobre VP em 0,9, 0,92. VISC, né, o Sim, tá HSPL. mais descontado ainda. Muitos de fundos de papel também a gente encontra por P sobre VP abaixo de 1. Então, ó, subiu muito? Subiu, né, porque estava muito descontado, né, mas a gente ainda tem uma boa margem de oportunidade. Momento que a gente vive hoje, os fundos imobiliários subiram bastante, mas ainda estão baratos. E aí eu gosto sempre de separar, né, quando a gente fala de fundo imobiliário, separar um pouco dos papéis dos tijolos, né, porque eu tenho brincado que eu acho que tinha que ter até outro nome, porque eles são tão diferentes, porque se você olhar ali fundo de papel, eh, pô, você pode olhar o PVP, É cara, assertivo. tranquilo, funciona muito bem. E o fundo de papel com taxa Selic alta, com inflação alta, paga dividendo muito alto. Então olha só, se eu acho um fundo imobiliário, que ele seja consistente, tenha um bom histórico, barato, pagando dividendo alto, pô,
por que que eu não vou comprar, né? Então, baita oportunidade. E ainda tem fundo imobiliário de papel abaixo do seu VP. Tem que olhar o fundo de papel, o PVP dele, mas olhar o que tem dentro do fundo, né? Isso que eu sempre falo. Tem uma diferença ali que são denominados os high yield e os high grade. High grade seriam os melhores, os mais seguros, high yield os mais arriscados e os que estão no meio termo, né? Os middle risks. Então, é preciso estudar um pouquinho para olhar para os high grades, porque eu digo o seguinte: por que que eu vou comprar um fundo mais arriscado, mesmo que ele esteja muito barato, se eu estou comprando um bom fundo por um preço justo ou com um pouco de desconto? Cara, eu nem olho para esses fundos middle risk ou o high yield, esses mais arriscados, porque eu tenho fundo imobiliário bom e barato. E os tijolos, a gente pode olhar o PVP também, embora tenha que ter mais métricas, porque a gente está falando de economia real. Então, por exemplo, fundos de lajes corporativas ainda não voltaram, né, ainda estão judiados ali na bolsa de valores. Por outro lado, shopping center, logística estão indo super bem, mas ainda estão baratos também, né. E isso é reflexo da taxa de juros, né, o mercado financeiro, bolsa de valores, fundo imobiliário é bolsa de valores. Olha a taxa de juros, só que não a taxa de juros agora, já a perspectiva futuro. Mas todo mundo está falando que 2026 a taxa Selic vai estar mais baixa, isso já reflete no fundo imobiliário, principalmente tijolo. Mas se Sim. você esperar cair tudo, você não vai mais comprar barato, né. Então a composição hoje para comprar fundos imobiliários eu acho excelente. E se a gente fosse falar assim, fundos para aposentadoria? Pensando, assim, nesse longuíssimo prazo, tijolo, porque tem a questão que a gente sabe que ele vai valorizar a cota, acompanhando a inflação, pelo menos no longo prazo, no caso de um bom fundo, com esses dividendos mensais dentro de imposto de renda, pelo menos enquanto existe a isenção, né, espero que continue por muitos e muitos anos, né, mas no Brasil a gente nunca sabe, mas acredito que vai continuar isento, pelo menos não vejo nada que altere esse cenário por agora. Mas eu gosto muito de tijolo por conta desses fatores. Citaria principalmente logística, que dificilmente a gente vai ter algum dia o fim dos imóveis de logística. As empresas precisam daqueles espaços para armazenar os seus produtos, com o crescimento do e-commerce, que já cresceu muito e ainda tem muito espaço para crescer no Brasil. Esses galpões vão ser cada vez mais demandados, então fundos de logística eu acho bem legais. BTLG11, por É exemplo. próximo ali, um raio próximo também Raio fica próximo de grandes centros urbanos, né, então o BTLG11 é um que eu gosto muito, inclusive a minha maior posição na minha carteira de FIIs hoje. Shoppings, acho legal também, não acho que vão acabar os shoppings, mas acho que tem um risco um pouco maior que logística, Tem, com porque certeza. umas mudanças da sociedade, de repente as pessoas podem parar de gostar de ir tanto em shopping, faz mais compra online, pode ser que a gente tenha num futuro, assim, médio, longo prazo, uma mudança de perfil, E juros altos também batem muito no juros fundo altos imobiliário de shopping, muito, pelo consumo que cai também, né. fica exposto a riscos do tipo pandemia, né, shoppings ficaram fechados, então tem mais E os risco do juros que altos têm alavancagem também, né. É, também. é, Por exemplo, o XPML11 comprou vários shoppings, todos de muita qualidade, sim, mas comprou numa época de taxa de juros alta. paus, e alavancou. Pode trazer um pouquinho mais de risco ali, alguns soluços, mas é tudo dentro do esperado. é. Só que os juros altos sempre atrapalham uma compra, né. Sim. Então, é assim, mas eu gosto muito de logística, com esse foco de longo prazo, Acho que logística é mais seguro, né, e Ale? eu gosto muito de renda urbana também. Os FUs que alugam imóveis para comércios em geral, né, supermercados, alguns hospitais, escolas, centros de ensino, que são coisas que nunca vão acabar também, né. Claro, tem oscilações econômicas e tudo, mas é uma categoria de fundo imobiliário que às vezes o investidor mais iniciante não olha tanto, porque ele fica: "Ah, é logística, é shopping, é escritório", né, E e aí você fala do HGRU, não? HGRU, tem o TRXF11 e Como tem o Gary. o GARI11 é outro exemplo. O GARI até tem alguns de logística, tem Tem alguns imóveis metade. logísticos também, mas Vocês ele gostam do Gari? eu gosto, eu tenho na minha carteira e paga bem, Paga bem. dividendos Então, muito bons. concordo com a Lê aqui. Renda urbana, assim, é pouquíssimo falado, mas pra mim eu acho que tá com certeza no meu top 3. Agora falando um pouquinho de renda fixa, porque a renda fixa está muito atraente ainda. O que que vocês acham? Vocês estão olhando para renda fixa? Ela vocês acham que quando pode ficar menos O atrativo? Alexandre falou que tá fugindo. Ó, esse foi um vídeo polêmico do canal que eu gravei.
com o título Fuja da Renda Fixa. Nesse vídeo, qual que foi meu raciocínio, né? Obviamente expliquei que todo mundo precisa ter renda fixa, reserva de emergência, esses projetos de curto e médio prazo, que você vai comprar alguma coisa, fazer uma viagem e tal, não tem como investir em renda variável, tem que ser renda fixa. Só que a gente tem oportunidade na renda variável, né? Você ter uma parte da sua carteira na renda variável, com foco de longo prazo, é só olhar o histórico. Boas empresas, bons fundos imobiliários tiveram uma valorização maior do que CDI, maior do que Bovespa, maior do que IFIX. Então é uma questão de você saber escolher bem os investimentos, né? Boas empresas, bons fundos imobiliários e deixar lá para o longo prazo com esse foco de vou gerar uma renda passiva, vou ter uma perspectiva de maior aumento patrimonial com as ações principalmente, né, que são negócios. Nos fundos imobiliários, a gente não vai esperar uma valorização tão grande no longo prazo, porque são imóveis, né? Sim. Imóveis, em geral, se valorizam acompanhando a inflação, mas é uma segurança, uma renda passiva e que no longo prazo pode sim, bons fundos imobiliários superarem o CDI. Agora, um ponto muito importante é a gente falar da renda fixa, só da renda fixa, né? Eu falo que é o melhor dos cenários. Porque, de um lado, você está sendo bem remunerado na renda fixa, que é o ativo com menos risco, e, por outro lado, você vai comprar barato renda variável pensando num longo prazo. Por quê? Se você esperar a taxa Selic cair para aí sim você comprar renda variável, já vai estar caro, Exato. né? Porque o mercado antecipa tudo. Por isso a diversificação ela é importante. Mas, poxa, a renda fixa está alta. Então, qual seria a lógica da carteira de renda fixa hoje? Bom, a gente tem sempre essa expectativa do que vai acontecer com a taxa Selic. Então, se você tem a expectativa hoje da taxa Selic estar próxima do pico, então a gente tem a expectativa que a taxa Selic vai começar a cair. Talvez esse ano, talvez o ano que vem, mas já tá a taxa Selic alta está fazendo a função dela, que é segurar um pouco a inflação, né. Saiu o resultado de inflação esses dias aqui, um pouco mais controlada do que o mercado esperava. Então, a taxa Selic está cumprindo seu papel ali, quanto à correção da inflação e tudo mais. Então, se a gente está esperando uma taxa Selic em queda, provavelmente o investimento pós-fixado não será o melhor. Que é isso? Pós-fixado é aquele Tesouro Selic que acompanha o que acontece com a taxa Selic. Então, se você comprar hoje, você está sendo remunerado, teoricamente, em 14,75 ao ano. Mas se ela cair, você vai ser um pouquinho menos. Então, nesse momento que a gente estima que vai ter essa mudança, de repente pensar no pré-fixado, né? De repente você vai conseguir alguma coisa em torno de 15, 16% num pré-fixado para daqui a 3, 4, 5 anos. Se estiver dentro do seu horizonte, seu objetivo, ótimo. Pensar também naqueles títulos atrelados à inflação, né, que em algum momento vai ter uma marcação a mercado, né, o Tesouro IPCA, lá para 2050, 2035, também pode ser interessante. Então, de repente, mesmo renda fixa, pensar um pouquinho menos no pós e um pouquinho mais no pré e no inflação. Ô, Ricardo, você falou algo importante, eu gostaria que você explicasse, que é a questão da variação a mercado. Se a taxa Selic cair, é uma possibilidade da gente ganhar com a marcação a mercado. Eu trago um exemplo do que aconteceu em 2015 e 2016 no Brasil, que possivelmente é o mesmo cenário que a gente está vivendo agora, que aquele foi o momento em que a taxa de juros começou a cair. E sabe qual foi o investimento em 2016 que teve a maior rentabilidade de todas? Não foi ações, não foram fundos imobiliários, foi o Tesouro Direto, o Tesouro IPCA. Na época, se eu não me engano, era o 2035, alguma coisa assim. Por quê? Pela marcação a mercado. Naquele ano, esse título rendeu 35%, se eu não me engano. Mas, poxa, como é que um título do Tesouro vai me remunerar mais do que a taxa da inflação ou a taxa Selic daquele ano? É por causa do efeito da marcação a mercado, que basicamente é quando você compra um título do Tesouro IPCA, você está pré-acordando uma rentabilidade que é a inflação daquele ano mais um valor pré-acordado, né? Quando vão passando-se os anos, dependendo do movimento que o IPCA fizer ou que a taxa Selic fizer, essa essa rentabilidade pré-acordada que estiver disponível para comprar, ela muda. Então, por exemplo, se eu comprar hoje um Tesouro IPCA mais 7 e daqui a 2 anos eu for lá na plataforma da minha corretora e for comprar, só vai ter IPCA mais 5. Ou seja, quando eu comprei algo que me remunera IPCA mais 7, é algo mais valioso do que esse IPCA mais 5 que estará disponível. Quanto mais valioso? Isso dá para fazer a conta, é a marcação a mercado.
que, por exemplo, em 2016 foi algo em torno de 35% ao ano. Então, outro dia eu levei um convidado lá no meu canal que ele falou exatamente isso. O Tesouro IPCA hoje é a melhor oportunidade que tem no Brasil, porque com essa taxa de remuneração de IPCA mais 7, você ou carrega isso para o vencimento, por exemplo, 2050 ou 2035, você carrega teu vencimento e ganha 7% ao ano, mais a inflação daquele ano, durante todos esses anos, então você pode levar até o vencimento. Ou se o cenário da economia mudar, taxa Selic cair. Por que a taxa Selic cairia? Porque o IPCA caiu. Se o IPCA caiu, a remuneração do Tesouro IPCA vai mudar também. Se a remuneração do Tesouro IPCA cair, se eu comprei hoje a 7, eu posso vender lá no futuro com IPCA mais 5, e aí eu ganho essa marcação a mercado. Ou eu levo até o vencimento. Então, na pior das hipóteses, vai ser bom. E na melhor das hipóteses, melhor ainda do que eu esperava.